Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero apresentar para vocês possíveis soluções para esse defeito 0B, tá? Tem encontrado aí bastante desses defeitos nas 5652, nas Brother 5652, 6902, toda a linha geração 4 das Brother, tá? Eu vou seguir um passo a passo aqui, tentar ser o mais exemplificativo possível e ser o mais claro possível na minha teoria aqui, tá? Eu trabalho numa empresa a gente aluga as impressoras. Eu sou técnico nessa empresa há mais de 10 anos. E nós temos muitos equipamentos desses rodando. Então a gente teve bastante problema desse já, tá? Então bati bastante cabeça, mas consegui chegar numa solução, tá? Na verdade são várias soluções, da mais barata até a mais cara, tá? Então eu vou seguir essa cronologia de custo, tá bom? Então tá. Assim, o fusor tá aqui, esse fusor em específico, ele tá aqui porque esse fusor ele apresentou esse erro em vários equipamentos que eu coloquei, tá? Então talvez se você tiver um fusor usado aí, a sua máquina tá parada, tenta trocar o fusor inicialmente, tá? Não é uma regra, porque como eu já disse, esse fusor em específico aconteceu isso. Já testei os termistor e tudo mais e não consegui encontrar um defeito ainda, tá? Mas onde o defeito é crônico são nessas duas placas, tá? A fonte, desculpe, a placa principal e a fonte de alta, tá? Até porque as duas têm uma ligação direta desse conector nesse com um cabo flat, tá? Eu vou começar pela placa principal, porque assim, também aqui você pode ter uma solução bem simples e que vai te ajudar a fazer a sua máquina voltar a funcionar, tá? Aqui onde eu mostrei que tem esse conector que vai ligado da placa principal até a fonte de alta, tem esse conector aqui, certo? Em cima desse conector tem essa legenda aqui, ó, C201 F9 C202. E tá localizado nessa região aqui, ó. E essa placa aqui, tá vendo que ela tá com defeito, né? Aqui aconteceu algum problema nela que não deu bom. Então eu peguei uma placa boa aqui para vocês verem onde que fica localizado esses componentes, tá? E eu quero dar uma atenção no F9, tá? O F9 é esse carinha aqui, ó, que tá com um X em cima. Esse F9, ele tem ligação total com a conexão para fonte de alta, tá? Vocês vão pegar um multímetro em escala de continuidade, coloca uma ponta aqui, uma ponta de cada lado, certo? É para medir um fusível. Se o seu fusível estiver normal, ok, ele está funcionando. Se ele não estiver, se ele estiver aberto, você vai ter que trocar ele, certo? Na primeira situação que eu falei, se o seu fusível estiver normal, a sua placa principal está com defeito, tá? Porque houve um defeito de comunicação entre a placa principal e a fonte de alta, o fusível não abriu e queimou a sua placa principal. Pode acontecer de ter dado uma anomalia e o fusível abriu. Se você trocar o fusível, talvez você vai resolver o seu problema, tá? Troca o fusível, liga a máquina, voltou a funcionar? Ok. Se não voltar a funcionar, continuar com o erro 0B, é possível que a sua placa principal está com defeito, ok? Beleza. Se você trocou a sua placa principal, aí você foi para o segundo passo, que é um passo um pouco mais caro. Trocou a placa principal, continua o defeito vai estar aqui, tá? E no meu caso, já tive a infelicidade de ter que trocar as duas placas, tá? Aí ficou bem caro mesmo. Mas foi a única forma que nós encontramos de fazer o equipamento voltar a funcionar, porque você não vai jogar fora o equipamento por causa de um defeito, talvez, que vai, por mais que às vezes seja meio custoso, né? Como nós precisamos dos equipamentos para aluguel, então teve que ser feito, né? E na placa de alta, na fonte de alta, já fiz troca de bobina, já fiz troca dessas duas bobinas também e não tive nenhum sucesso. Então foi só trocando mesmo
a fonte de alta, ou em alguns casos só a fonte de alta, a placa principal estava boa. Às vezes eu troquei só a fonte de alta, teve casos de eu trocar só a placa principal, teve o caso de eu fazer a troca do fusível e resolver. E nesse caso do fusor foi um caso à parte, né? Que esse fusor em específico está com defeito. Então nunca mais tive esse defeito. Então são essas o caminho, é esse o caminho a seguir, tá? Para você não sair gastando comprando placa, troca o fusor, tá? Primeiramente, troca o fusor. Segundo passo, verifica o F9, tá? Se ele estiver aberto ou não. Se ele estiver aberto, no caso ele não der continuidade, troca ele. Se resolveu, ok. Se não resolveu, troca a placa principal. Se não resolveu do mesmo jeito, aí você vai partir para a placa de alta, tá? Esse é o caminho que eu encontrei para poder resolver esse defeito, tá? E muitas das vezes também aconteceu da placa principal tá boa, só trocar a fonte de alta, tá? Para deixar bem claro. Vai ser um quebra-cabeça, tá? Infelizmente, para quem é técnico sabe que às vezes você vai trocar uma coisa, o defeito vai persistir. Você vai trocar só a fonte de alta, o defeito vai continuar. Aí você vai ter que trocar os dois. Ou você vai trocar só a placa principal e o defeito vai continuar. Depois ele vai ter que trocar a fonte de alta, tá? Então eu não tenho como, nesse caso eu não tenho como falar para você, siga essa ordem. Ou troca só a fonte de alta primeiro, ou só a placa principal primeiro. Então você vai ter como técnico aí, vai ter que fazer estes testes antes. E se for o caso, ter que comprar as placas, vai ser o caso, tá? Mas a atenção que eu sempre dou primeiro é no F9, tá? Você tá com a máquina parada aí, pode ser só o F9 que tá te dando dor de cabeça aí. E você já vai colocar o equipamento para funcionar. Valeu? Espero ter ajudado aí, galera. Valeu, um abraço.